12 horas e 8 minutos nos estúdios da Rádio Batistana FM 87.9. Mais um programa especial com a presença aqui ao vivo do nosso vereador de primeira viagem, né? Primeira vez, Valquir Antônio Rosa, mais conhecido como Maravilha. Seja bem-vindo, caro amigo vereador, nos estúdios da Rádio Batistana FM 87.9 de Morro do Ferro. Muito obrigado, eu fico honrado pelo convite, tenho certeza que vai ser um bate-papo de grande produtividade. Tamo junto. Com certeza, né? Vamos conhecer você melhor, afinal de contas, quem é Valquir? Valquir é aquela pessoa simples, né? De família simples, mas com garra, com sede de vencer e também de trazer, né? Dignidade, respeito para a população. Sabe, eu falo que eu mesmo, a gente tem a nossa identidade, certo? A nossa identidade mesmo que faz a gente tornar especial. Certinho. E você de vez em quando fala que é de Morro do Ferro. Explique pra gente aí como é que são as suas descendências. Eu falo por isso porque o meu avô, mesmo em si, ele foi criado em Morro do Ferro, em Santa Cruz, né? Eu tenho parente aqui, o Pedro Ibrahim, sabe? Pessoal que são tudo parente nosso. Falo que corre um pouquinho, né, de sangue de Morro do Ferro aqui dentro de mim. Eu tenho um carinho muito especial por cada um pessoal desse local, sabe? Até por isso eu vim cá já esse ano, né? Dei uma volta aqui, fiquei o dia todo aqui, sabe? Ouvindo a população. Eu não sei se foi a primeira vez que aconteceu que um vereador tira um dia para poder vir cá, aquele contato corpo a corpo, a população, ouvir o povo, sabe? Eu tenho um carinho muito especial. O Morro do Ferro em si, eu falo que tem um lugar especial dentro do meu peito. Certo, muito obrigado, né, por este carinho para com o nosso distrito, porque a gente sempre fala assim, ó, nós temos 3 vereadores, né, de Morro do Ferro, né? O Clodoaldo mora em Oliveira, mas nasceu aqui, então conhece todas as nossas fragilidades, as nossas necessidades, mas também como quando a gente pode contar com mais um, isso é muito bom, né? A gente fica muito feliz de saber que você tem este carinho para com o nosso distrito como vereador e, claro, antes como cidadão, né? Não, isso é verdade, além de tudo, o cidadão, sabe? Porque, como eu disse, o segredo é a gente olhar para as pessoas e enxergar nós mesmos. E eu tenho a visão também muito aberta, eu falo que não existe, né, aquele vereador de bairro. O vereador em si, ele está disposto a trabalhar para Oliveira, para o Zona Rural e para o Morro do Ferro. Por isso que eu falo com a população aqui de Morro do Ferro, sempre vai me ver aqui nessa cidade, sabe, nesse distrito. Pode ter certeza, pelo menos 1 às 2 vezes ao mês, eu vou estar tirando o meu dia para poder dar uma volta, ter que ter contato com o povo, sabe? Para a gente tentar cada vez mais representar eles de verdade no Poder Legislativo. Ok, e antes de você ser vereador, a gente vai entrar nesse tema, o que te levou você a entrar na política. Vamos falar de você como cidadão, desde criança, você nasceu aonde? Conta um pouco da sua história. Eu nasci em Oliveira, meu pai é trabalhador rural, meu pai trabalha no mesmo local há mais de 55 anos, sabe? É uma honra, é um privilégio, meu pai. Ele nos criou, sabe, com garra, com fervor, com sede de vencer. Eu falo que isso é o segredo, sabe? Tem coisas que o dinheiro não compra. Eu glorifico a Deus, mas eu falo que eu me tornei hoje homem de verdade. Foi por causa dos meus pais, minha mãe, sabe? Eu falo que desde pequeno, minha mãe muitas vezes, a história é muito longa, muitas vezes minha mãe deixou de se alimentar, poder cuidar da gente, sabe? Suprir as nossas necessidades, meu pai também. Eu falo que quantas vezes, né, ele saiu debaixo de chuva doente, minha mãe, para cuidar de nós, sabe? Por isso que eu glorifico a Deus pela vida dos meus pais. Sou nascido em Oliveira. A minha infância foi desafiadora, né? Eu falo que as coisas nunca foi fácil. Eu não estou aqui para me vitimizar, porque eu falo que as coisas acontecem na nossa vida, tudo tem um propósito,
sabe? Muitas vezes a gente fala assim, entre aspas, a dificuldade vem pro bem, para nos moldar, para nos chegar a lugares mais altos. É como diamante, com mais moldado, maior o teu valor. E eu falo que minha infância foi essa. Eu, com 17 anos, eu conheci, bem dizer, o meu primeiro emprego, né? Fui, bem dizer, um caseiro, o do senhor, que era policial federal, juntamente com a sua esposa. Depois tive uma trajetória um pouco pela Kromber, fiquei mais ou menos 2 semanas, mais ou menos, foi uma experiência e mais uma carreira que eu aprendi aprendizado, que eu carrego dentro de mim. Foi o tempo que eu fiquei trabalhando no Hiper ABC, sabe? Trabalhei lá por muito tempo, sabe? Muito tempo mesmo. Onde eu falo que fiz grandes amizades, conheci pessoas de verdade, aonde que eu consegui cada vez mais me moldar. Mas falando para a política em si, como o senhor perguntou, eu nunca imaginei ser candidato a vereador. Eu sempre gostei da política. Eu falo que meus candidatos que eu votei até hoje, eu lembro todos eles. Eu falo que tem arrependimento só de um. Sabe? Só de um, arrependimento só de um. Aqui, quando você fala das dificuldades dos seus pais para criar os filhos, a gente também passou por isso, e muitas pessoas que estão nos ouvindo vão entrar na sua história como se fosse na deles próprios. Aí quando você fala nós, quantos irmãos vocês são? Então, eu tenho 2 irmãos mais novos e também tenho 2 irmãs mais velhas. Eu tinha um irmão mais velho que eu, mas ele faleceu com 8 anos de idade, sabe? Mas por isso que eu falo, quando eu falo a dificuldade, porque antigamente as coisas não eram fáceis, né? E era muito desafiador. Tudo muito mais difícil. Tudo mais difícil. Eu falo desafiador para os meus pais, para minha mãe, pro meu pai, sabe? Poder criar gente, educar, entendeu? Muitas vezes era muito rígido umas coisas, mas eu falo que isso me tornou ser homem de verdade, entendeu? Legal. E o que levou então, porque você disse que trabalhou na Kromber e tal, você já acompanhava as reuniões das câmaras, já participou de alguma ligação direta com o mandato aí do município, de alguma organização, antes de adentrar na política propriamente dita? Então, a política em si eu sempre gostei, mas nunca imaginei ser candidato. Como eu disse, até hoje, desde meus 18 anos de idade, eu sei todos os candidatos que eu votei, sabe? É muito raro uma pessoa que faz isso, a pessoa quando vota com consciência. Porque tem pessoas que votam no candidato, nem sei quem eu votei ano passado, mas o que me aprofundou mesmo na política, gostar da política, sabe? Falar assim, a injustiça, vamos falar que existe na política. Quando eu, nos meus vídeos, quando eu falava que o poder legislativo ficaria mais próximo do povo, porque eu falo que o vereador, a obrigação do vereador é ter contato corpo a corpo com a população, fazer aquela ponte para poder representar a população de verdade. Eu vi que isso na política não existia, sabe? E através disso, foi através do amigo meu que chegou um dia perto de mim, olhou para mim assim, eu sempre tive sede de justiça, sabe? Olhou para mim assim, olha maravilha, por que você não candidata? Através daquela palavra lançada, brotou no meu coração, sabe? Através disso, o primeiro passo para eu chegar onde que Deus me colocou hoje. E nesse mandato aí, agora, foi a primeira vez que você candidatou? Não, foi a segunda vez. Na primeira vez, foi na última eleição, que eu tive 364 votos, sabe? Fiquei muito feliz. Motivou, sabe? E também eu vi também que talvez não era meu momento aquele tempo, sabe? Porque nessa vida, como eu falei, tudo é aprendizado. Hoje, a gente se olha para mim, eu me sinto muito mais maduro e muito mais experiente e também capacitado e também estruturado. Legal. Pessoal, estamos aqui conversando com o vereador Valquir Antônio Rosa, conhecido como a Maravilha, do nosso município aqui de Oliveira. E aí então, você perdeu a eleição, sim, mas continuou acompanhando a política para ver como é que funciona, até chegar
na próxima candidatura, que foi no ano passado, né? E quantos votos aí você obteve no ano passado para conseguir lograr isso? Então, trazendo um pouco o que o senhor falou, a gente trabalhou bastante. Eu falo que eu fazia, nesses 4 anos, a função do vereador e sem ganhar um centavo por isso. Porque eu falo, quando você faz as coisas por amor, o dinheiro em si é consequência, sabe? Por isso que é bom você trabalhar no ramo que você gosta, você trabalha ainda mais motivado. Nessa última eleição, sabe, glorifica a Deus. Primeiramente eu falo, agradeço a Deus. Depois a população que acreditou e confiou em mim. E depois o meu trabalho, fica em última colocação, eu falo isso. Eu tive 816 votos. Muito voto. E eu falo também que eu fico feliz porque abri mão de muitas coisas, fundo partidário, eu não usei o fundão, sabe? Minha campanha foi feita só com dinheiro privado, ou seja, dinheiro meu, certo? Mas como disse, primeiramente agradeço a Deus por me proporcionar, me dar essa oportunidade de poder servir a população, tentar trazer mais transparência e dignidade para o povo. E também agradeço ao povo oliveirense, povo de Morro do Ferro, zona rural, sabe, que abraçou isso comigo, porque eu nunca estive sozinho, sabe? Eu falo que essa campanha, para mim, foi uma campanha muito linda para mim, porque não envolve somente votos, mas vai muito mais além dos votos. Quando você disse que abriu mão dos recursos da partidário, né, para a campanha, é isso? Isso. Você abre mão porque é um dinheiro que você tem direito para ajudar nas suas campanhas. Sim. Aí você abre mão, eu não quero esse recurso, ele vai para onde? Então, aí eu posso estar até enganado, eu posso ter visto depois, mas esse dinheiro ele volta, sabe? Volta mesmo. Eu achei que caía para os outros candidatos. Não, porque ele é destinado para a pessoa X, né? Então isso é errado. Isso não acontece. Eu não sei se acontece em outro local, mas no meu partido isso não aconteceu, porque eu falo que o Partido Progressista, eu falo que é um partido muito sério, sabe? É um partido que bem transparente, e também eu abri mão do fundo partidário. Por qual motivo? O trabalhador em si, quando ele vai procurar um emprego, eu pensava assim, ninguém paga o mototáxi para ele, ninguém paga o Uber para ele poder ir na empresa. Ele tem que tirar do bolso dele, sabe? Poder fazer a sua campanha política, para poder procurar seu emprego, com certo. Porque o político em si tem que usar o dinheiro do povo para poder fazer a campanha. Eu pensava dessa forma, sabe? Por isso que eu abri mão do fundo partidário. Todos os papéis, almoços, seja cartazes, tudo eu fiz com dinheiro privado, sem ser dinheiro público. É muito interessante refletir aí as suas palavras, enquanto existem, né, candidatos políticos que, além de pegar o fundo partidário que é de direito, ele passa também a comprar votos, né, usar seus recursos ou outros recursos para comprar votos e eleger. E eu falo que quem elege comprando votos, ele não conseguiu aquele cargo, né, pela sua bondade, pela sua capacidade. Ele comprou o seu cargo. Sim. E aí quem faz isso, na minha visão, né, não vai ser um bom legislador. Não tem... Isso eu concordo com o senhor, porque a pessoa que já está mal intencionada, já entra mal intencionado, entendeu? Eu falo que quem começa errado, termina errado, sabe? E eu falo também, sempre bati direto com a população, falava, você acha que um político em si gasta X de valor? Eu falava abertamente com eles vão entrar lá dentro para representar você ou para recuperar aquilo que gastou na campanha política, sabe? Essa população em si, eu falo que a população, ele é o gigante, e o gigante tem que acordar. E eu tô vendo que o gigante tem acordado cada dia mais, porque a população tem voz, e o poder está na mão deles. Tá bom. Eu tenho observado, não agora somente nessa legislatura, Valquir, que na Câmara, principalmente, né, na Câmara, ou lá em Brasília, nos deputados, existem 3 grupos, né, oposição, situação e centro. Né, quando o centro fala independente, né, quando ele vira. Então a gente entende como leigo, digamos assim, que oposição é aqueles que votam contra o prefeito, ou o governador, ou o presidente, a situação que vota a favor de tudo que chega na Câmara, e
o pessoal aí que fala que é independente vota conforme a sua avaliação. Você encaixa em qual desses 3 grupos? Eu falo que nesse contexto que o senhor trouxe aqui para mim hoje, eu me encaixo no independente. Por quê? Meu compromisso, como eu tenho falado, é com o povo. Eu falo que, independentemente de projetos, se vir de A ou de B, seja recurso, seja com emenda, se for bom para o povo, tem que ser aprovado. Porque eu falo que o seu particular, suas coisas pessoais, tem que ficar de fora disso, sabe? Talvez o vereador X tenha um problema comigo, eu tenho um problema com ele, mas entrou lá dentro, isso tem que ficar lá fora, sabe? Porque quando o estrago pelo plenário, pelo poder legislativo, trazendo em si pelo cargo que eu exerço hoje, quem sai no prejuízo é o povo. Eu, como vereador, eu falo empregado do povo, pode ter a certeza que, independentemente de onde vier, se for bom para a população, tem que ser aprovado. E se for contra o povo, vai contra os princípios do povo, tem que ser rejeitado. E nesses 3 meses de mandato, você sentiu-se assim, até acuado, votar a favor de um projeto que você não concorda para que o seu projeto seja aprovado? Porque existe muito isso, né? Essa vingança, né? O fulano votou contra o meu projeto, agora eu voto contra o dele também. Infelizmente, né? Infelizmente, isso na política existe em si. Mas eu falo que o político que faz isso, ele tem a mente adâmica, ou seja, a mente pequena. Porque nesse contexto em si, a gente tem que ser bem transparente e ser honesto. Como eu fui dito aqui, sabe? Teve projetos lá até agora de pessoas que falam que é da oposição, que eu fui a favor, sabe? Aplaudi, palavras que eles falaram na tribuna, eu falei, agradeci, certo? Porque a gente tem que trazer a verdade e trazer a transparência, sabe? E eu não fico acanhado com isso, porque eu sei que o povo hoje em dia, eu falo que o povo não tá bom mais, o povo tá se capacitando, a população em si tá conectada e a população vai ver, né, quem que tá do lado deles e aquele que tá vindo do lado pessoal. Eu falo que a pessoa que é marionete, a pessoa que não tem o seu próprio firmamento, seus próprios princípios, conceito, sempre vai ser igualzinho a onda do mar, sempre vai estar no lugar. Mas é que a pessoa que é firmada na rocha, sim, sempre vai ter uma palavra concreta, voltada e tem uma opinião firmada. Nesses 3 meses aí de seu mandato, qual projeto significativo que você já colocou lá, que foi aprovado? Com certeza, eu sei que tem, eu tenho acompanhado o trabalho de vocês. Tem. Falar a verdade, tem 2, mas como o 2 que eu falo muito, falar a verdade, foi aprovado 3 ou 4 projetos meus já lá, sabe? Mas que eu destaquei mesmo, que vai ser de suma relevância, coletivamente, trazer o coletivo, né? Que envolve, independentemente de classe, cor, religião, envolve o povo, é o artista da terra, sabe? Que vai proporcionar as pessoas, né? De Oliveira, Morro do Ferro, zona rural, cantar e se apresentar com pessoas famosas. Por exemplo, veio o Gustavo Lima se apresentar um show, como teve o Mumuzinho no centro da cidade. O cantor em si é obrigado a padrinhar um ou mais cantores para se apresentar junto a ele. Para mim foi uma conquista muito grande, porque através disso, esse cantor de Oliveira vai ser reconhecido não somente em Oliveira, mas regionalmente. Através disso, a gente vai dar oportunidade para ele crescer no ramo dele. Eu falo que a gente tem que valorizar os nossos de casa, sabe? Através disso, a gente vai mostrar que Oliveira ainda existe pessoas capacitadas, existe pessoas com grandes dons que vai destacar ainda nos seus meios artísticos. Caro Valquir, enquanto eu falo aqui, se você quiser tomar uma água, esse projeto seu, tá? Se quiser para tomar uma água, pode ficar à vontade. Esse projeto seu de colocar um artista da terra ou 2 junto com um cantor profissional no palco,
Eu tenho falado muito, não nessas linhas suas aí, mas eu tenho falado muito aqui na rádio, nas redes sociais, porque se nós da terra não valorizar aquilo que é nosso, que dia que eles vão melhorar, vão ser mais profissionais para poder estar cantando, subindo nos palcos aí da região. Então, quando contrata aí um cantor, né, caro, né, de 50, 60, 100 mil, e fecha as portas para os artistas da terra, né, você está prejudicando o próprio lugar. Então, eu quero parabenizar e até usar aquela frase que muitos vereadores falam lá na Câmara: deixa eu assinar com você esse projeto. Entendeu? Porque, parabéns, precisa sim. Aqui em Morro do Ferro, você pega na festa de junho, traz muito artista caro para o povo assistir um show de graça, né? O povo de fora vem para cá, as barracas são de fora. Eu falo aqui também, eu não tenho medo de falar não. Nós ficamos com lixo, somente com lixo, né? Porque se esses shows fossem no local fechado, o povo estava pagando ingresso, então o dinheiro estaria ficando ali para melhorar a estrutura local, mas não, vai para a praça. Aí os artistas da nossa região não têm a oportunidade, né, de cantar para aquela grande multidão. A oportunidade deles é cantar lá para 50, 100 pessoas, quando poderia estar cantando para milhares. Então, eu quero assinar esse projeto com o senhor. Pode assinar, fica à vontade, viu? A gente fala que duas cabeças pensa melhor do que uma. E esse projeto em si, sabe, eu falo que é de muito valor mesmo. E pode ter certeza, está vendo muitos projetos bons por aí, e sempre visando o interesse coletivo da população. E a gente vai estar em cima mesmo para que esse projeto seja cumprido, sabe? Para a gente poder soprar, né, o nome de muitas pessoas com muitos talentos aí em Oliveira, Morro do Ferro e Zona Rural. Que legal. E aqui, você de qual bairro? Eu sou nascido, né, no Madeirante. Madeirantes. Lá do Madeirante, a gente fala o Cerradinho, né? É um bairro ali localizado mais ou menos às 10, 5, 8 minutos do centro da cidade, perto do bairro Aparecida ali. E estou ali há mais de 30 anos, sabe? Toda a minha infância passei naquele bairro. A gente viu aquele bairro crescendo, evoluindo, mas eu creio que ainda merece muito mais. É um bairro que na antiga gestão foi muito esquecido, sabe? Mas eu creio que com nós agora, comigo mesmo, não jogando responsabilidade em ninguém, comigo aquele bairro agora vai ter uma dignidade, sabe? E eu falo que é um bairro que eu tenho muito carinho, porque passei toda a minha infância lá, e 30 anos não é 30 meses, não é 30 dias. 30 anos é muita sola de sapato. Aqui, como que funciona a atividade de um vereador? Por exemplo, o vereador passa numa rua, vê lá que ela está esburacada, manda lá um ofício, um pedido para o prefeito consertar aquela rua. Depois o outro vereador passa lá e vê esburacada, manda o ofício para o prefeito. Depois o outro faz isso, a mesma coisa. E quando o prefeito arruma e o vereador ele sobrevive o mandato dele também de mostrar resultados, como é que funciona quando vários vereadores lançam ali o pedido, o mesmo projeto para o prefeito? Beleza, eu falo que isso é o simples, né, que o vereador deve fazer. O vereador vai muito mais além disso. Tem a diferença, que é o ofício, né, que vai diretamente para o responsável do setor, né, da secretaria. Você pode fazer diretamente para o prefeito. E tem um requerimento que passa para o plenário por votação. Quando o vereador em si ele faz um requerimento ou um ofício direcionado para algum local, o outro vereador em si não pode fazer, ele tem um prazo, sabe? Não pode fazer. Aí a gente tem a pessoa que auxilia a gente, fala, o vereador X já fez esse requerimento. Então tem alguém, tem uma trava ali. Tem, que auxilia a gente, fala, não, o vereador X já fez esse requerimento. Aí ia dar a oportunidade, falar assim, você quiser, pode assinar com ele. Eu falo que isso é o mínimo, sabe, quando você falou do buraco. Porque a função do vereador vai muito além disso. Eu sei. Foi só um exemplo. É isso mesmo. É fiscalizar mesmo, ter o contato corpo a corpo com a população. Aquele político antigo, eu falo que deve acabar,
Porque o pessoal fala, né, vereador só aparece no ano de política. Isso tem que acabar, sabe? E eu entrei na política para acabar com isso. O pessoal tem visto aí, eu sei que eu posso fazer ainda muito mais, eu conheço minha capacidade, minha força de vencer. Dentro dos meus olhos tem sede de poder fazer cada vez mais o melhor. Eu creio que conseguir fazer muito mais. Mas o vereador em si, ele deve cada vez mais focar no povo. E isso é o simples que ele pode fazer, sabe, desse buraco. Mas através disso, como eu disse, tem uma pessoa que instrui a gente. Eu quero até parabenizar toda a Câmara nesse momento de Oliveira, as meninas, a secretaria, todas as pessoas lá que sempre estão auxiliando a gente, para a gente cada vez mais poder servir, né, a população de verdade. Bacana. Tem muitas pessoas, todos, né, a maioria que está fora do meio político, né, não conhece, né, como é que funciona esses trâmites, né, por isso que a gente acaba fazendo essas perguntas, até para mim entender melhor também como funciona. Eu já fui candidato em 96, tive na época 132 votos, e andando na zona rural a pé e de bicicleta. Excepcional. Buscando votos. Mas então, a política é assim. Gostei. Então, de lá para cá tem 30 anos que eu atuo direto na comunidade, entendeu? Incessantemente, então não é uma data específica. Meu foco principal é o meio ambiente, mas atuo em todas as áreas. E uma coisa bacana que eu gostei do Dr. Eric, que ele disse na campanha, plantar 3 árvores para cada habitante, né? Então em Morro do Ferro seria aí, você pegar, arredondando para 2.500 pessoas, 7.500 árvores. É muita coisa. Na área urbana é claro que não cabe isso, né? Então, totalizando Oliveira, 40 mil habitantes, 120 mil árvores. É muita coisa, Você né? acha que é possível o prefeito cumprir essa missão, que é louvável, necessária? Então, para o meio ambiente em si e para a gente, para a população, isso é muito importante para a gente ter aquele ar de qualidade. Mas isso é uma pergunta que eu falo que é viável, mas eu não posso responder por ele, entendeu? Se foi um projeto dele de campanha, tem que ser cumprido, sim, claro, mas isso é uma pergunta que eu paro e penso, automaticamente, quem deveria mesmo responder, eu falo que era o prefeito, porque eu falo que antes de eu lançar um projeto, eu estudo antes o solo, entendeu? Para a gente poder ver se tem capacidade de cumprir aquilo que a gente prometeu, sabe? Por isso que eu falo antes, a gente tem que medir, igualzinho a Bíblia fala, que a gente tem que medir o grão, medir a quantidade, porque para a gente construir a nossa casa por completa. Porque se a gente não construir por completa, as pessoas vão olhar de fora e falar assim, fez a obra por metade, entendeu? Ou seja, vai escandalizar, entendeu? A gente vê muitos cortes de árvores, muitas pessoas são inimigas do verde, das árvores, né? Então, por isso eu fiz essa pergunta. Mas na hora de parar o carro, a moto, no sol quente, vai procurar a sombra de uma árvore. Isso ninguém quer, né? Não. Infelizmente, o ser humano em si, eu incluo até nisso, até me coloco, entendeu? A gente esquece o dia de manhã. Eu falo que a nossa vida é igualzinho cartão de crédito. Você gasta, mas depois chega a fatura, né? E muitas faturas são caras, né? São altas. É isso aí, pessoal, conversando aí com nosso amigo vereador Valquir Antônio Rosa, famoso Maravilha. E aí, quando você disse aí, né, na questão da promessa do prefeito, né, para vereador, quando você candidatou, você prometeu algum projeto? Então, eu falo que o vereador em si, ele não pode prometer nada, que a promessa em si, ela tem que partir mais do executivo, sabe? Eu falo que, eu vejo até na campanha política, muitos vereadores fazendo os cartazes com muitas promessas, isso não depende dele. Eu falo com uma coisa muito surpreendente, eu prefiro lançar o preto no branco, por quê? Você vai falar assim, como assim, Maravilha? Eu falo que eu prefiro falar a verdade, que possa doer no momento e trazer frutos no futuro, do que uma mentira que vem trazer choro e decepção à população. A função do vereador não cabe a ele prometer nada, sabe? Mas o que eu prometi foi o quê?
o poder legislativo próximo do povo. Isso eu tenho cumprido, sabe? Eu tô sempre rodando nos bairros, sempre tô na Câmara toda segunda-feira, faço até um convite, pessoal de Morro do Ferro está nos ouvindo. O dia que você estiver lá na cidade de Oliveira, quiser aparecer na Câmara, lá toda segunda eu tô lá de 7 a meio-dia, às 13 horas. Tô lá, vai tomar um cafezinho com a gente, traz sua demanda, sabe? Que a gente tá lá para poder recepcionar e receber vocês de qualidade. E a sua vinda aqui também já é, né, uma proximidade com a população, né? Não somente com seus eleitores, mas com toda a população do município. Sim, claro. E é tão surpreendente, só para você entender. Se eu fosse da mente pequena, eu falo que a nossa mente tem que ser aberta. A gente tem que representar a população independentemente de tudo. Se fosse outros políticos, nem viria aqui em Morro do Ferro para poder representar o povo. Aí você vai perguntar assim, por que maravilha? Porque aquela pessoa, aquele político tem a mente pequena, como eu. Eu tenho parente aqui em Morro do Ferro, mas por incrível que pareça, eu tive somente um voto aqui em Morro do Ferro. E se fosse que é político velho, que focasse só nos seus próprios umbigos, seu próprio interesse, não viria cá. E como eu disse, eu já vim cá 2 vezes nesse ano, sabe? Pretendo vir muito mais. Essa é a 3ª vez que eu venho como político. Já vim mais vezes, em casa de parentes, tomar um café, mas como político é a 3ª vez, para andar no meio do povo, ouvir a população, sabe? Se eu fosse que é político X, que olha somente seus umbigos, seus interesses, e tivesse a mente pequena, eu nem viria cá. O senhor entendeu o que eu quis dizer, né? Entendi perfeitamente. E quando se fala em café, o dia que vier aqui, sinta-se à vontade para passar na minha casa e tomar um cafezinho, aquele bate-papo gostoso, tá? Eu sinto muito honrado e agradeço muito o convite, pode ter certeza que a gente vai sim. Dia 10 eu estive na Câmara e fiz lá um pronunciamento, o senhor estava lá, acompanhou. Eu falei da questão dos incêndios florestais. Falei, não foi só lá não, falei muitas vezes aqui na rádio, na nossa emissora, decorrer dos anos passados, nas redes sociais. O que mais me impressiona é quando o município de Oliveira está pegando fogo e a prefeitura fica de braços cruzados. Isso, caro amigo, é inaceitável. Por mais difícil que seja o combate ao incêndio florestal, que é difícil até mesmo para o Corpo de Bombeiros, o município tem que agir. Isso, eu concordo com o senhor plenamente. Eu falo não somente nesse quesito, mas são muitas áreas destacadas. Eu com 3 meses de mandato, eu tenho visto algumas coisas que a gente deveria criar. A gente não, o Partido Executivo. Quando fala a gente, inclusive eu não posso me incluir nisso. Mas tem Partido Executivo, leis que penalizam esse tipo de pessoa, sabe? Que vem a penalizar, que o brasileiro em si, muitas vezes, tem que doer no bolso em penalidades duras, né? Porque muitas vezes fica a coisa, bem dizer, relaxada, vê que não tem penalização, aí o que acontece? As coisas acontecem, sabe? Como incêndio florestal, isso é muito preocupante, porque prejudica o solo, tem animais que possam ser prejudicados, entendeu? Cobras, seja todo tipo de animal, entendeu? E depois também a consequência vem. A fauna e a flora vai embora. Sim, e depois a consequência vem. Aí começa a aparecer cobra dentro de casa, os animais se sentem o quê? Ameaçados e procuram refúgios. E o refúgio é onde? Muitas vezes dentro de uma casa, dentro da garagem, eles se sentem ameaçados. Por isso que a gente tem que, como eu falei no começo, a gente tem que prevenir e saber que nessa vida, como eu falei, toma cuidado, que um dia a fatura chega, e a fatura chega pesada. E quando se fala em animais, e na flora também, tudo faz parte da criação. Sim. Tudo é o ser vivo. Sim, verdade. Né? Então é muito triste quando a gente vê uma fumaça, um fogo lá no mato, lá no campo, né? E a gente acaba, a gente não percebe que ali está matando vidas. E como você falou, a fatura um dia chega, ela já está chegando. Então nós precisamos de uma Secretaria do Meio Ambiente forte o suficiente, não só para punir aquelas pessoas que colocam fogo, que é muito difícil descobrir, mas tem muita gente aí que já sabe quem são, mas também ajudar no combate, porque o Corpo de Bombeiros de Oliveira, a área deles é gigante, 11 municípios,
11 municípios. Como é que faz? Então tinha que ter uma base aqui em Morro do Ferro ou em Oliveira na época dos incêndios. Entendeu? Com combatentes preparados. É caro, é difícil, mas não podemos ficar de braço cruzado, não. Não podemos mesmo, sabe? A gente tem que se posicionar e defender a causa. Como eu falei com o senhor, e também prevenir. Para encaixar um pouco o que o senhor falou aí, que a gente vem prevenir também, que a secretaria vem prevenir mesmo, sabe? Esse tipo de ação. Porque também, como eu falei, prejudica os animais, até a gente sai prejudicado, o ser humano. A respiração. Sim, claro, respiração. Idosos, crianças, muitas vezes são mais prejudicados, sabe? São as pessoas mais vulneráveis, né? Sabe? Mais sensíveis. Porque muitas vezes a gente tem, como eu falei, a gente tem que olhar para as pessoas e enxergar a gente. Porque um dia eu fui criança e agora um dia eu vou ser velho, sabe? E essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, elas esquecem, né? Que um dia ela vai ser velho e vai ser prejudicial a ela, né? Entendeu? E a gente tem que amadurecer, né? Naquela época, quando você fala que era criança, a gente não tinha essa sensibilidade, achava às vezes até bonito o fogo no mar. E também nós temos o fogo urbano, né? Nos lotes, que também causa muitos danos ali às moradias no seu entorno. Sim, e esse tipo de coisa eu falo que deve ser criado leis que penalizam esse tipo de pessoa, sabe? Porque muitas vezes, infelizmente, o brasileiro em si, sabe, é igualzinho a lei seca. Eu falo, a lei seca em si, antigamente a gente podia ver que tinha muitos acidentes, pessoas embriagadas em rodovias, em cidades. Começou a penalizar mesmo, começou a tocar na ferida. Eles começaram, né? Pode ver hoje que são poucos casos. Por isso que eu falo, muitas vezes a gente tem que dar uma funilada mesmo, sem dó mesmo, sabe? Porque pra gente ver se traz resultado de verdade, entendeu? E como eu falei, são pessoas vulneráveis, como crianças, são sensíveis à fumaça, idosos, sabe? Pessoas que podem fazer mal e também trazer uma consequência muito grave. Nos projetos aí que você citou para valorizar a cultura local, você tem mais algum projeto que você falou que tem 4 que já colocou lá? Sim. Que gostaria de citar? Eu queria falar um pouco também de um projeto meu, que foi o das escolas, que estou até agora tirando o xerox deles para me encaminhar para diretoras, para me visitar as escolas, porque eu falo que a partir de mês que vem, em abril, eu quero fazer ainda mais minha agenda para a gente rodar ainda mais para a gente visitar as escolas, seja municipais, estaduais. Esse projeto em si das escolas, a gente vai começar a reeducar a criança desde o começo, sabe? A gente vê que há muito tempo atrás, no ano passado, um ano atrasado, não sei se o senhor ficou ciente das coisas, estava acontecendo muita confusão, briga na porta das escolas estaduais, entendeu? Arma branca, arma de fogo, confusão, pessoas são paradas no hospital através de briga, sabe? E como a Bíblia fala, eu gosto de citar muito a Bíblia porque para mim a Bíblia é tudo. Eu falo que a Bíblia fala em educar em teu filho o caminho que ele possa andar, que quando ele crescer não desvia dele, sabe? Que a criança em si, ela é educada desde criança. Se a gente começar a ensinar nossas crianças o caminho certo de poder caminhar, quando ela crescer, ela não vai desviar dele. Esse projeto em si, o foco é esse. Eu lembro quando era mais novo, não sei se o senhor lembra, tinha um projeto muito bom nas escolas que chamava ProERG, sabe? Que a polícia em si passava por um ensinamento muito importante. Minha filha participou dele. Sim, para a gente tornar homens, mulheres de verdade, homens íntegros, mulheres íntegras, sabe? Isso para mim é muito importante. E também, isso é uma ideia minha de poder voltar, sabe? Esse projeto tinha que ser contínuo. Por que para? É uma pergunta que eu não sei porque parou. O Brasil em si, a gente para e pensa, coisas boas, né, acabam, sabe? E tem coisas que não poderiam acabar. Coisas que faz muita falta no meio da sociedade. Para a gente reeducar, entendeu? Nossas crianças, fazer o que é certo e sempre deixar e ver que o diálogo, sabe, a conversa é muito melhor que uma ação de cabeça quente, de proporcional. Me veio na cabeça aqui a questão dos radares nas rodovias. Muitas pessoas falam que é uma indústria de multa. A obrigatoriedade de usar o cinto de segurança, se você não usar vai ser multado. O pessoal fala que é para o Estado, né, ganhar dinheiro. Eu não vejo dessa forma.
Agora, o que mais me impressiona quando eu falo dessa continuidade aí do PROERD, que é esporádico, é essa questão dos radares também. Porque o governo contrata uma empresa, né, já foge aí da esfera municipal, contrata uma empresa para colocar radares nos pontos críticos. Então, o contrato vai vencer, digamos, no final deste ano. Espera o contrato vencer para depois pensar em fazer uma outra licitação. Não poderia ser assim, isso aí tinha que ser, essa licitação teria que ser feita bem antes do vencimento, para que a mesma empresa ou uma outra dê continuidade no trabalho. Concorda? Sim, eu concordo com o senhor. Depois vou até dar uma estudada. Eu não sei se tem uma lei que a gente consiga fazer isso, mas eu acho que a lei mesmo tem que terminar a licitação para depois contratar outra. Depois eu vou informar e passar para o senhor, não sei direito. Mas olha para você ver. Mas aí você deixa aquele espaço sem... Sim, eu falo que muitas vezes isso daí prejudica mais a população, porque atrapalha tudo. Vamos trazer a gestão de hoje, aconteceu. Não estou aqui para... Estou aqui para culpar mesmo, sabe? Estou culpar mesmo. A última gestão saiu da prefeitura em si, não teve transição e quem está no prejuízo foi o povo, sabe? Mas a partir de agora a gente pode ver que as coisas estão sendo colocadas nos trilhos, certo? Mas eu me cabo como vereador, vou estar lá para fiscalizar, legislar, sabe? A gente poder fazer o que é o certo. Mas isso muitas vezes o governo em si atrapalha o desenvolvimento da cidade através desses atos, que é muita burocracia, muita coisa, sabe? Aprovação, o Ministério Público envolve muitos órgãos e muitas vezes a gente pode ver, talvez traga uma segurança, mas a gente fica meio assim, receoso, né, das coisas, sabe? Na busca da eficiência fica desejado. Isso mesmo, sabe? Mas é o Brasil, sabe? Muito bem, é o Brasil, infelizmente. Eu falo que é o Brasil, infelizmente, aonde que, trazendo pro preto no branco, aonde um assassino é suspeito. Vamos falar assim, entre aspas, né? Infelizmente. Lembrei aí das trocas de lâmpadas, né? Aí já é municipal. Espera a licitação terminar, a cidade ficar no escuro, para depois começar a se mobilizar para fazer outra licitação. Isso não tem como ser assim, Infelizmente, né? Infelizmente, isso atrapalha, né, e atrasa todo o órgão público, né? Atrasa todas as obras, atrasa tudo aquilo que poderia ser resolvido ao piscar de olhos, mas é a lei, né? É a lei e a gente aí, igualzinho eu, como vereador, eu tô aqui para cumprir a lei e não tô acima da lei. E a questão a lei é lei, né? A lei é boa para um lado, para outro lado ela prejudica muito, né, que a gente não compreende, a gente como cidadão comum, mas na prática a gente sabe que a comunidade, em algumas coisas, ela é muito prejudicada. Sim, eu concordo com o senhor. Tem coisas que é fácil de resolver, sabe? Eu acho que deixando o lado um pouco político agora, eu como pessoa, como cidadão, eu acho que tem coisas que não precisava ser tão rígida assim, entendeu? É coisa que podia fazer assim, resolvia ao piscar dos olhos, sabe? Pra gente adiantar, sabe? O desenvolvimento da cidade, desenvolvimento das coisas, poder botar os trilhos, mas infelizmente, né, que é ditado, se fosse do nosso jeito, né, seria ótimo demais. Infelizmente não é assim. O que é público mesmo, né? A gente pensa que é bem feito, mas na maioria, quando se pega as questões das licitações, as empresas colocam o preço lá embaixo para ganhar e depois faz a obra de péssima qualidade. A fiscalização, não sei quem que fiscaliza. Aqui no mandato passado, por exemplo, a prefeitura até que fez bastante coisas para Morro do Ferro, entendeu? Também falei muito aqui no rádio e falo, não tem problema. Só que as obras terminam mal. Praticamente todas as obras têm que ser refeitas. Faz aí uma cobertura, chove, tá cheio de goteira. Agora te pergunto, se essa cobertura fosse particular, de uma empresa particular, estaria assim? De jeito nenhum. Jamais. De jeito nenhum. E por que o público tem que ser desse jeito? Eu falo que muitas vezes acontece isso porque tem algum rolo por trás, sabe?
Eu, na gestão passada, não era vereador, não tinha acesso a tanta coisa que eu tenho hoje. Ainda eu consigo acessar algumas coisas, sabe? Estou aprofundando algumas coisas aí. Mas, infelizmente, é assim. Mas eu falo que as pessoas envolvidas deveriam ser penalizadas, sabe? Deveriam ser penalizadas. Porque eu falo que o dinheiro do povo é um dinheiro muito suado, é um dinheiro muito valorizado, porque é dinheiro de pessoas que levantam 2, 3, 4 horas da manhã, que paga altos impostos, né? E a pessoa chega a fazer uma obra dessa, as pessoas envolvidas deveriam ser penalizadas, seja empresa, seja órgão público, seja todas as pessoas envolvidas, sabe? A gente fica triste, fica chateado, sabe, por ser assim, mas eu tenho certeza que com essa gestão agora as coisas vão melhorar, sabe? Eu tenho certeza, estou com fé, sabe? Eu estou aqui para falar, se levantar bandeira de ninguém, mas estou com fé que sim, as coisas vão melhorar nessa gestão, sabe? Porque se já começou a ter transparência, já é um bem caminho andado, certo? Mas infelizmente é assim. Muitos casos em Oliveira tá assim, né? De obras lá que foi feitas, precisou ser refeitas. Posso citar várias para você aqui nesse momento, sabe? Como Oliveira, a ponte do bairro do Bar Preto, aquela ponte lá que foi feita lá no que é transportadora, me chama Expresso Oliveira, aquela ponte lá que muda sempre, certo? Obras que, tocadas, infelizmente, tem alguma coisa, sabe? Que ditado, quando é popular que as pessoas usam, quando a gente estava falando de incêndio, onde há fumaça, há fogo, né? Só que, tem certeza, eu falo que se não paga aqui, no juízo final, quando passar essa vida, pagará lá. E lá as coisas são mais rígidas. 12 horas e 55 minutos, 12h55, estamos aqui com uma conversa muito saudável com o nosso amigo vereador, que atendeu o convite da nossa emissora do programa Comunidade Organizada a participar deste bate-papo para a gente conhecer mais a fundo, né, o trabalho dele, como está funcionando, ver as propostas, né? Lembrando aí que este programa é no oferecimento aí da Sempre Internet e da loja Lalu. Pessoal, dando continuidade aqui com mais algumas perguntas, né, ao nosso amigo Valquir. Valquir, acompanhando a reunião online, segunda-feira, o vereador nosso aqui de Morro do Ferro, Rafael, ele pediu mais uma academia ao ar livre para Morro do Ferro. Falo mais porque tem uma. E essa academia que nós temos, se não me engano, em 2020 ou 2019, eu consegui até um recurso e a gente até repintou ela de novo, né? Então reformamos com autorização da prefeitura. E eu tenho observado que a academia Lucília em Oliveira, a nossa aqui, ela está mais para playground, para as crianças que vão lá brincar, do que as pessoas usam para se exercitar. Sim. Mas já temos uma. E aí o vereador, não criticando o posicionamento dele, ele pediu mais uma. Eu até depois mandei uma mensagem para ele, falei, olha, eu acho que você deveria pedir para Morro do Ferro um playground, porque Morro do Ferro já é pequeno, porque as crianças necessitam de algum brinquedo. Usar a academia pública, que é feita de ferro, para brincar, vai machucar, porque aquilo ali é pesado. E o playground não, ele foi construído para isso. Até nós já fizemos isso, lançamos esse projeto há muito tempo, num local, numa pracinha ali, perto das Magnólias, deveria ter feito lá. Qual que é a sua avaliação, assim, o vereador, o prefeito, deveria primeiramente ouvir mais o povo, antes de colocar um projeto para ser pedido? Porque às vezes vem uma academia, ela fica lá sem utilidade. Não, sim, eu concordo plenamente com o senhor, que eu acho que todo projeto em si deveria ouvir o povo, porque tudo aquilo que é feito em um órgão público é de interesse do povo, não é interesse pessoal, certo? Mas eu falo que as academias aqui em Oliveira, eu vejo igualzinho, eu fico muito maravilhado, de referência para mim, como o pessoal lá de Divinópolis, a família Azevedo, o Gleidson, que é prefeito, Eduardo Azevedo, que é deputado, também o Cleitinho, senador, o Matheus, que trabalha no SEASA, a família Azevedo, para mim, um exemplo na política,
Queria mandar até um forte abraço para eles, sabe? Agradecer a eles por tudo, ter feito por mim aí. Que Deus abençoe a vida deles, nosso senador, nosso deputado, nosso prefeito de Divinópolis. Eu estava até lá em Divinópolis esses dias, entendeu? Eu vejo lá que a cidade é muito mais desenvolvida que Oliveira. Eu me pergunto por quê, sabe? É uma pergunta muito, sabe, é surpreendente, a gente fica aquilo na mente, porque a gente pode ver que parques lá, as academias ao ar livre, totalmente diferente daqui. Eu vejo que essas academias que muitas vezes ao ar livre, muitas vezes não tem utilidade nenhuma, porque o exercício em si, entendeu? Um pouco que eu gosto de academia, de treinar, a academia que muitas vezes em si, bem dizer, vamos falar assim, né? Vamos falar, faz mais uma fisioterapia, vamos falar assim, entre aspas, né? Certo? Mas trazendo para minha opinião mesmo, deixando o lado político de lado, como população, como pessoa do povo mesmo, se trouxe do assunto da academia e do parquinho. Eu falo que a academia em si, como o senhor disse, já tem uma já, e muitas vezes é deixada de lado. E aqui é pequeno, né? Então uma sim, só atende. Sim, uma só atende, mas deveria colocar uma de qualidade. Certo? E a gente pode estar, um exemplo, tá estudando, por exemplo, vou falar assim, o Fael, ele sabe, maior respeito por ele, um amigo, tem feito amizade, conhecer, foi esse ano, mas vejo jovem, novo, sim, na política, claro. Né? Eu acho que ele é o segundo mais jovem lá da Câmara, né? Primeiro sou eu, acho que depois é ele. Esse projeto dele é muito interessante porque eu estava até trocando ideia com ele. A gente pode ver que o interesse dele mesmo é trazer uma academia de qualidade. E aí sim, uma coisa muito interessante. Não é a mesma então que está lá em cima, não. Não, tem que ser uma academia de qualidade mesmo, sabe? E você tocou o assunto do parquinho, pode vir ter os dois, né? Quem sabe, né? Ver os dois de uma vez, sabe? Porque as academias hoje em Oliveira, eu falo que muitos pontos, tem academia lá em Oliveira, não são utilizadas. E eu ando muito na cidade e eu vejo que não tem utilização. Será por que não é utilizada? Eu acho que falta um aparelho de qualidade. E é o ponto, às vezes, de instalação, que às vezes você tem uma rota de caminhada. Onde que o pessoal mais caminha? Avenida Maracanã. Sim, então, ali tem que ter uma. Perto. Tem uma ali, mas eu acho que falta uma academia de qualidade. O que é academia de qualidade? Que venha trazer, tipo, benefícios verdadeiros para aquela pessoa que quer desfrutar daquela academia. Os aparelhos são diferentes? Sim. E lá em Divinópolis, sim. Até os parquinhos lá dá de 1.000 daqui no Oliveira, sabe? A gente fica maravilhado. Como eu falei com o pessoal esses dias, fugindo um pouco do assunto, eu fui numa escola lá municipal, eu fiquei maravilhado. Todas as salas tinham ar-condicionado dentro da escola, sabe? Parecia uma escola particular, entendeu? Mas será por quê? Será que lá existem pessoas honestas? Eu acho que é isso, né? Porque quando a pessoa é honesta, a pessoa trabalha com responsabilidade, dinheiro público, as coisas fluem. Eu falo que em Oliveira em si, há muito tempo, isso é uma opinião minha, a população tem recebido só migalha, sabe? Muitas vezes, só migalha. E a cereja do bolo tendo ficado com o político. Mas agora eu creio que isso vai se inverter, sabe? O benefício, o dinheiro do povo, ele tem que voltar para o povo, sabe? E eu falo que para mim, Divinópolis, com a gestão da família Azevedo, para mim está sendo um exemplo, está sendo uma referência na cidade do Centro-Oeste Mineiro. E me lembrei do ar-condicionado aí, quando o senhor disse aí, na escola, se não me engano, lá na Paraíba, as aulas foram suspensas por falta de ar-condicionado, né, devido ao calor, e as janelas ali, o sol estava entrando dentro da sala de aula, então os alunos não estavam aguentando. Isso aí aí tira a qualidade da aprendizagem, porque o aluno está sofrendo ali, vai aprender o quê? Sim, eu falo que isso para mim é uma falta de dignidade, sabe? E não adianta falar comigo não, sabe? Tá faltando dinheiro. Não tá. Eu acredito, o dia que faltar dinheiro, é o dia que meu salário atrasar. O dia que meu salário atrasar, eu falo, aí sim tá faltando dinheiro público. Mas quando não acontece isso, tem dinheiro, mas só que tá investido em lugar errado, tá sendo posto em lugar errado. Por isso que a consequência muitas vezes vem e atinge o povo, infelizmente, sabe? Quem sai em prejuízo é o povo, não é o político que recebe muitas vezes salários escandalosos. Legal. Também na semana passada, acompanhando a reunião, houve até um embate lá, quando até o meu amigo, amigaço, quero mandar um abraço para ele, o vereador André Luiz, aí foi citado lá, não sei quem puxou o assunto, que
cada dono de loteamento tem a obrigatoriedade de doar, assim que eu entendi, Sim. um lote para a Igreja Católica. Sim. Bom, qual que é a sua avaliação, sendo que existem outras e outras denominações? Então, o André, cara, pra mim ele é muito amigo meu, sabe? Uma pessoa que tem muita intimidade. Quando a gente muitas vezes viaja muito junto, sabe? É trabalho mesmo. A gente regaça a manga, trabalha de verdade. O André faz um trabalho excelente na cidade, entendeu? Na tua área, na tua causa, entendeu? A gente pode ver que ele trabalhou tanto, que a gente tá vendo o resultado. O ponto dele, eu entendi sim, sabe? Quando ele falou aquilo, muitas vezes as pessoas interpretam errado. Ele quis dizer o quê? Independente da religião, o cara é espírita, católico, evangélico, independentemente, todos nós pagamos o quê? Impostos iguais. Concorda comigo? Então, a oposição dele foi o quê? Vamos dar para todas as religiões. Ou para nenhuma. Ou para nenhuma, certo? Aí sim, eu concordei com essa posição dele. Por quê? É para beneficiar todo mundo, não somente um, sabe? Porque muitas vezes, isso é uma opinião dele, que falou, mas eu concordo que tá certo, sabe? Porque aí a gente generaliza todo mundo, entendeu? Aí fica uma coisa, vamos falar uma coisa mais justa, né? Mas é um tema muito complicado, entendeu? Mas eu entendo o lado do André, sabe? Ele expressou foi isso. Muitas das pessoas não têm discernimento, ele expressou foi isso. O André, pelas palavras, falou assim, não, é religião X, entendeu? Paga imposto, a outra nem paga, porque somente uma ganha, sabe? Isso é o pensamento dele, entendeu? Por isso que eu falo, muitas das pessoas interpretam de outro jeito, sabe? Mas ele foi, bem transparente mesmo, mas o André é uma pessoa muito bacana e tem feito a função de vereador na cidade lá, exemplar. Principalmente ele trabalha muito atuando aí na causa animal, né? Sim. Defendendo, né? Ele fala os bichos, os animais que não têm voz, né? Que não reclamam, tem como reclamar, mas sente dor, sente frio, sente fome, etc. Mas aí voltando, quantas denominações religiosas existem em Oliveira? Eu não Por alto. Eu não sei informar o senhor nesse momento, sabe? Porque... No mínimo 30. É muita dominação. Mas aí é uma coisa Você mais... imagina um loteamento, então tem que dar 30 lotes. Não, mas aí... Não, mas discrepância, né? Porque, não, mas igual aí, você falou. Pelo pensamento dele, que ele tentou falar... Não, eu sei. Não é revezamento. Revezamento. Abrir o loteamento por fila. Colocar cada religião na fila, entendeu? Mas é muito complexo aí. A pessoa tem que ter CNPJ, não é só a pessoa chegar lá e querer o negócio. É muito complexo, as coisas muito com ordem e decência, sabe? Com muita ordem e decência mesmo. Não é somente chegar lá e querer. Isso o ponto de vista dele, entendeu? O que ele expressou lá foi isso, entendeu? As pessoas entenderam o que quis dizer. Eu acho, ou nenhuma, né? Porque... Né, olha o caos que vai causar lá. Agora, eu acho também, né? Porque por que só a católica pode e as outras não podem? Então, é uma coisa muito sensível isso aí, né? Uma coisa muito sensível mesmo, sabe? Mas o ponto de vista dele eu achei, bem viável, que aí cada vez ia beneficiar uma, entendeu? Ia ficar uma coisa, bem dizer, mais justa. Entendi. E aqui, ocorreu agora no dia 27, aqui em Morro do Ferro, a pré-conferência municipal da saúde, e uma das coisas que foram muito levantadas, comentadas, é a questão dos exames, né? O pessoal fala que tem muita gente esperando exame, etc. Aí o pessoal da área do PSF aqui falou, simplificando, se não me engano, 6 coletas de exame de sangue que é marcado o dia X. Chegou 2 pessoas. Marca lá exame de cateterismo Oliveira. Vamos supor que marca lá para 10. Comparação somente suposição. Vai 5. Aí tem razão das coisas não fluir. Onde é que está o erro? Na população. Sim, claro. Muitas vezes também vamos falar assim, né? A falta de comprometimento, né? Sabe, das coisas. A gente pode ver, como você falou dos exames. Eu tenho recebido muita mensagem sobre isso. Exames aí de ano passado, até hoje está na fila, sabe? E virou aquela... Vamos falar assim, que é a palavra, né? Que é bololô, né? E muitas vezes aí quem sai em prejuízo é a população. Quem causa a fila é a população, né? Pessoas que ocupam um lugar e não usam.
Sim. Deveria estar colocando o próximo. Sim, atrapalha tudo, né? E atrasa tudo. Eu não sei se é porque é de graça e a pessoa não vai. Falar assim de graça, graça não, né? Não, fala assim, não tá pagando como se paga lá no médico particular que você tira lá do bolso mesmo, né? Sim, entendi sim. E aí, você tem mais algum projeto que já foi para a Câmara e gostaria de relatar pra gente? Então, eu tô com... Vou falar um que eu tô em mente, sabe? Aqui ainda vai para a Câmara ainda? Sim, vai. Fala a verdade, vou citar. Inédito em Morro do Ferro. Lançamento então, pessoal. É o Bolsa Atleta, sabe? A gente pode ver que vai beneficiar todo tipo de esporte. Eu estava até conversando com o Emerson Cleito sobre essa possibilidade, sabe? A gente criar um projeto de Bolsa Atleta. Porque muitas vezes o pessoal, seja de qualquer arte marcial, seja de qualquer esporte, modalidade de esporte, vôlei, futebol, seja de qualquer arte marcial, seja jiu-jitsu, muay thai, eu gosto muito, sabe? Eu mesmo sou praticante de esporte, eu amo esporte. Qual o seu esporte preferido? Eu mesmo, pra falar a verdade, tem 3, né? Que eu gosto muito de academia, eu faço muay thai e jiu-jitsu. Além disso, eu queria mandar um abraço para o meu mestre, o Zecão, e também para o meu professor e pastor Serginho, Paulo Sérgio, que é meu professor de jiu-jitsu, e o muay thai é o mestre Zecão. Mas, voltando em si pelo projeto, esse projeto em si vai ser muito importante para quê? Da mesma forma que eu valorizei o artista da terra, eu quero valorizar o esporte de Oliveira. Muitas vezes o esporte de Oliveira, eu venho acompanhando de perto, o esporte muitas vezes é deixado de lado, é desvalorizado. E o primeiro passo para a gente poder fazer isso é desmembrar o esporte da cultura. Ontem eu até falei conversando com o vice-prefeito Malo, a gente tem que providenciar isso rapidamente, desmembrar o esporte da cultura, sabe? Porque a pessoa, o Emerson Cleito, fica limitado a poder fazer o trabalho que tem feito para o esporte. Isso vai ser muito importante para a gente criar projetos que vai beneficiar a pessoa que gosta de praticar esporte, uma bolsa atleta, sabe? A gente possa auxiliar, entendeu? E também, automaticamente, essa pessoa vai levar o nome de Oliveira para onde ela for. Seja um campeonato ela disputar, seja qualquer órgão voltado disso, entendeu? O nome de Oliveira vai ser explanado naquele local e também a pessoa vai se sentir valorizada. Quem sabe sai um futuro jogador, sai um futuro campeão do UFC naquela cidade de Oliveira e ninguém sabe, né? Porque para ir numa seleção, numas Olimpíadas, começa cá embaixo, na base. Sim, a gente tem exemplo, com todo respeito, eu peço até liberdade de falar dele, nosso amigo Erle, né? Que passou por vários grandes times aí, o Atlético Mineiro, o Grêmio, e ele, com toda liberdade, como amigo dele, ele começou aqui em Oliveira, veio de baixo. E onde que ele chegou hoje foi com o esforço dele, juntamente com a família dele, sabe? Foi uma porta, abre outra porta. Que a gente possa valorizar mesmo o esporte de qualidade, valorizar mesmo, que a gente venha trazer oportunidades, além disso, investir em futuro e realizar sonhos. Resumindo, ninguém nasce grande, né? Todos, não. Né? Tanto artista, esportista, né? Esses profissionais que o pessoal vê aí, o Pelé da vida, começa cá embaixo no campinho de terra. Sim, tudo tem uma história, né? Todas as pessoas grandes assim, falar grandes assim, entre aspas, tem uma história por trás, sabe? Que motivam pessoas. Porque, a palavra diz, né? Que a fé está em ouvir, e ouvir a palavra. E a sua intenção, então, hoje é Secretaria de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo. A sua intenção é desmembrar e ficaria como? Então, para mim, desmembrar a de esporte, é uma opinião minha, sabe? Desmembrar de esporte, cultura mesmo, deixar com outro lado, turismo também, eu acho que deixar mais o esporte, opinião minha, deixar o esporte mais isolado, entendeu? Porque, só o esporte. Sim, porque as outras áreas, muitas vezes, entre aspas assim, foge um pouco, né? Um pouco assim, né? Um pouquinho foge, mas o que acontece? Também deixar um pouco de liberdade para o esporte, entendeu? Um pouco de liberdade para a gente poder estudar, poder sentar e também investir e para chegar também dinheiro, verba, emenda parlamentar, porque hoje em dia chegam, os órgãos estão juntos, chegam uma emenda, uma verba, entendeu? Aí são divididas, são muitas vezes, não estou falando que é o caso, muitas vezes
o esporte fica de lado, não pode acontecer isso. Através desse desmembramento, o esporte vai ser valorizado mesmo de verdade, a gente vai criar oportunidade para as nossas crianças. Isso é importante porque enquanto a pessoa está ali praticando arte marcial, praticando esporte, a pessoa está com a mente coberta, a mente está cheia, a mente não fica vazia, que vem induzir elas para os caminhos errados, né? Que a gente tem visto muito na cidade de Oliveira e em todo o Brasil. E uma proposta aí até foi do prefeito Dr. Eric, que é o desmembramento da Secretaria de Meio Ambiente com Agricultura, né? Já esse projeto já está na Câmara? Não, esse projeto em si não se encontra na Câmara não, sabe? Eu mesmo fiquei sabendo à tona desse possível desmembramento, sabe? Também é muito importante, entendeu? É muito importante mesmo. Como eu falei, para a gente dar mais liberdade, as pessoas poderem trabalhar e que venha ser feito, né? Se for bom para o povo, que venha ser feito, que venha ser concretizado para trazer resultado de verdade. Ok, e naquela ida minha lá na Câmara no dia 10, né? Além assim que eu fui com o objetivo de falar dos meus 30 anos de atuação aqui na comunidade, o que mais me motivou ir lá foi porque fiquei sabendo da emenda parlamentar da deputada Andréia de Jesus, deputada estadual, que me ligou, me perguntando a respeito de um recurso que foi liberado em abril do ano passado para o município de Oliveira, de 75 mil. Foram duas emendas, uma de 50 e poucos, outra de 20 e poucas, dá 75 mil. E não foi gasto, então eu fui lá na Câmara com o objetivo de buscar esse recurso para Morro do Ferro, porque no encaminhamento estava escrito combate às erosões de Morro do Ferro. E como você sabe, nós temos muitos sérios problemas aqui e agora estou aguardando um retorno da Prefeitura para a gente ver se aplica este recurso na Serra da Capelinha. Tem lá 3 valetas lá enormes, principalmente uma que precisa de ser estancada. Então esse projeto de separação da Secretaria do Meio Ambiente com a Agricultura, eu acho que daria uma acelerada em todos os projetos de ambas as pastas. Não, isso aí é muito importante mesmo, sabe? E como você falou, se for na Câmara lá, e como tem dito, lá é a casa do povo, o povo tem que ir lá mesmo, fica à vontade. Muitas vezes tem que pedir licença, é a gente, não é a população. Mas esse recurso que veio mesmo, a gente tem que saber, né? Eu como vereador mesmo, faço um compromisso com o senhor, a gente vai começar a aprofundar a fundo para onde está, onde se encontra, onde foi gastado, entendeu? Se encontra ainda em cofres públicos. Já está sabe? lá. Já está lá? Já? Localizar. Ótimo. Está na Secretaria Econômica do Ferrugem? Sim. Desenvolvimento Econômico. Isso mesmo. Diz que já está lá. Não, ótimo. Então, boa notícia então. Então boa a gente notícia. agora precisa assentar com a Prefeitura e começar a traçar os caminhos. É o que eu falei lá também. Não sei se você lembra. Uma administração, né, que tem 4 anos, se ela for ruim de serviço, ela dura uma eternidade. Agora, se ela for ótima, boa, né, aí esses 4 anos passa muito rápido, mas também deixa um legado muito grande. Não, isso é verdade, concordo com o senhor, pois eu falo, né, que a consequência é igualzinho o Brasil hoje se encontra, né? A gente pode ver que as coisas hoje estão muito difíceis, muito cara. O próximo presidente, independentemente de quem ganhar, vai pegar um país muito bagunçado, né? E vai ser difícil botar os trilhos. Eu falo também que acreditado, né? É mais fácil o quê? Você construir um prédio de 30 andares ou derrubar ele de 30 andares? É mais fácil você derrubar ele em segundos. Para construir ele demora anos, sabe? E que a gente não possa perder tempo. Eu creio que brevemente essa emenda assim, vai chegar no local certo e vai trazer resultado e qualidade de verdade. Ajuda a gente lá, por favor. Pode contar comigo. E ainda, pegando como exemplo aí da derrubada do prédio, de erguer o prédio, é que eu falo também, né? Mais fácil, mais rápido a pessoa cortar uma árvore, que é questão de minuto, e plantar. Plantar uma árvore até ela virar adulta, demora anos. Que vai virar adulta, ainda tem isso ainda. Demora anos, né? Anos. Entendeu? Então tem plantado muitas árvores aqui, distribuído muitas mudas, mais de 5.500. Quem me garante que todas essas viraram adultas?
De jeito nenhum, infelizmente não. Eu... Enfrenta diversas intempéries da natureza, formiga, né? Não cuida bem, depois descobre que plantou no lugar errado, vai e corta. Eu queria parabenizar o senhor pelo seu ato, que a gente possa se espelhar nisso, né? Que a gente, se cada uma pessoa em Oliveira plantasse uma árvore, né, com as pessoas, quantas árvores tinha, né? Aqui em Morro do Ferro, a mesma coisa. Isso é bom pra gente, também para nossas crianças. Vamos falar nossa geração, né, que tá vindo por aí. Que a gente tem filhos, vai ter netos. Isso é a gente tá focando somente na gente, mas também em nossa geração e também em nosso próximo. Meus parabéns pela atitude do Senhor. Muito obrigado. A gente cuida da natureza, não é pra gente, né? Que se a gente planta uma árvore, a sombra dela não vai seguir, não é só pra mim, não. A liberação do oxigênio dela não é só pra mim. O fruto também não é, né? Os animais também dependem, a natureza é um todo, né? É um todo, né? É uma coisa conjunta, né? Uma coisa conjunta. Legal. Quantas horas? Vamos ver aqui o horário aqui para o pessoal. 13 horas 19 minutos. Um bate-papo gostoso aqui com o nosso amigo, o vereador Valquírio Antônio Rosa. Maravilha, né? Conhecido como Maravilha. E aí, você tem mais algum projeto, alguma coisa que você gostaria de colocar aqui na nossa emissora? Tem mais um projeto, foi o primeiro que eu fiz, que esse projeto mesmo já existe, ele nacionalmente e também existe estadualmente, o Dia do Evangelho, sabe? Que eu trouxe ele com cultura do município e também, como falei, eu acho que todo projeto assim que traz um gasto para o município, a gente tem que conseguir uma emenda, uma coisa para a gente poder facilitar. Queria agradecer já também até o deputado, o professor Wendel, que destinou para esse evento 80 mil reais, sabe? E foi aprovado, entendeu? Eu falo que eu gosto de declarar muito isso, eu falo independentemente de sua religião, eu gosto muito de falar isso, que a cidade de Oliveira é do Senhor Jesus, porque é onde Jesus se encontra, tem paz, tem amor, tem tudo que volta de interesse e bom para a população. E o homem sem Deus não é nada, né? E como seria esse projeto? Esse projeto em si, ele, como eu falei, existe, né, federalmente. Eu trouxe ele com o município. Ele vai ser colocado no calendário do município como evento. Esse evento vai acontecer todo dia 30 de novembro, sabe? É um evento cultural já do município, foi aprovado. O primeiro projeto que eu lancei na Câmara. Então aí 30 de novembro acontece e você já conseguiu um recurso de 80 mil. Sim. Aí no ano que vem tem que fazer outra emenda parlamentar? Sim, mas aí eu vou correr atrás, né? Aquele ditado, a gente que tem força de vencer, a gente não fica parado, entendeu? Eu falo, todo projeto meu que vai gerar um pouco de gasto no município, eu vou correr atrás do recurso. Como também eu pedi também, até o professor Wendel, de instalação de olho vivo na porta das escolas estaduais. Eu fiz um projeto de lei, um projeto também de instalação de câmeras nas escolas municipais, sabe? E corri atrás do recurso também, o recurso também vai chegar brevemente. E a segurança precisa de ser melhorada, né? Se não tem condições de melhorar com mais policiais, aí você tem que partir para o meio tecnológico, não é isso? Essa é a ideia. Não, isso mesmo. Qual que é a pergunta mesmo? Não, a questão quando você falou do olho vivo nas escolas. Sim. E tal, porque antigamente até tinha viatura rodando, tinha mais policiais. Uhum. E hoje está faltando muito. E aí, então, tem que partir para recursos tecnológicos, né? Porque a Câmara acaba sendo um vigia. Sim, o olho vivo é muito importante, porque desde o começo aqui a gente conversou, que eu falei dos atos que aconteceram na porta das escolas, a gente tem, assim, um olho vivo, sabe? Na porta das escolas. Vamos falar assim, vai trazer segurança para os professores, sabe? Para a pessoa que está toda envolvida naquele órgão, sabe? Porque isso aí é muito importante. Para quê? Para a gente trazer a segurança mesmo de verdade, entendeu? Mas a gente também está com muitos estudos de investir na segurança pública, sabe? Brevemente, se Deus quiser, a gente vai ter ótimas notícias aí. Bacana, eu gosto de acompanhar esses trabalhos de vocês, né, seu e de todos os demais vereadores da prefeitura, quando oferecem oportunidade para a gente dar os nossos pitacos, né, colocar o nosso ponto de vista, também não fico atrás. Quando marca reunião, sou um dos primeiros a chegar,
entendeu? Porque eu acho o seguinte, se você está fazendo um exemplo, um prédio público, construindo ou reformando, a população tem pleno direito de conhecer o projeto, de dar suas opiniões, né? A gente sabe que a palavra final é do engenheiro, muitas coisas a gente, né? O engenheiro que sabe, porque você não vai poder dar uma opinião, e se a arquitetura ali não pode ser feita, né? Então a palavra final é do engenheiro, mas a população tem pleno direito de dar a sua opinião. Bom, né? Não, isso é verdade. Isso é muito importante para a gente dar ouvido, né, ao povo e ser a voz dele. Porque o mandato passa, né? Isso é verdade. O seu vai passar, Sim. o do prefeito vai passar. Nessa vida. Todos passam. Nessa vida, a obra fica. Nessa vida tudo, fala a verdade, tudo passa, né? E nosso foco em si sempre tem que ser visando o povo, sabe? Trabalhar o povo, porque nessa vida eu falo, não leva nada. Fama passa, dinheiro passa, tudo passa nessa vida. E tudo tem que ser em benefício ao povo. Sabe? Tudo tem que ser benefício ao povo. Tudo que é projeto de lei, tudo que é emenda, tudo tem que ser benefício ao povo. Sempre o foco principal tem que ser o povo. Leva um pedido lá pro pessoal, traz uma reunião da Câmara aqui para Morro do Ferro, que no passado tinha, entendeu? De vez em quando eles vinham. Foi até um pedido meu, mas não deu certo. Eu até falei no começo com o prefeito, falei, a gente podia fazer um dia de posse. Não foi feito, né? A gente podia fazer um dia de posse em Morro do Ferro. Falei com ele, sabe? Tinha falado com ele, sabe? E também a gente tem falado lá, eu falei com o Fael, vamos marcar um dia a gente fazer uma reunião lá em Morro do Ferro, a reunião ordinária, seja um dia em Morro do Ferro, para a gente, né, valorizar as pessoas daqui também, sabe? A gente somos um só. Eu acho que até quando vier para Morro do Ferro, deveria até abrir mais espaço do que duas pessoas ocupando a tribuna, entendeu? Quebrar esse protocolo. Vamos para o Morro do Ferro, vamos deixar aí para 5 pessoas ocupar a tribuna. Porque eu acho que valoriza, as pessoas não têm dificuldade de ir na Câmara, mas deseja falar alguma coisa, lançar algum projeto, dar alguma ideia. Então essa reunião que seja menos burocrática, que saia um pouco da... Como é que chama lá? Da legislação da Câmara. Sim. Entendeu? Isso é verdade mesmo, isso é muito importante mesmo, sabe? Concordo plenamente com o senhor. 13 horas e 28 minutos. Caro amigo vereador, caminhando aí já para finalizar o bate-papo, que foi muito produtivo, mas ainda temos mais um tempinho. Então gostaria de deixar você à vontade aí, caso queira citar outros projetos, tá? Então fique à vontade. Obrigado. Queria pedir perdão à população que recebi uma ligação urgente ali, eu tive que atender. Sem problemas. Quem é político sabe, 24 horas, telefone tocando, mensagem. Pode ter certeza que, como falei, esses projetos que eu fiz já, a gente tem muita coisa em mente ainda boa para benefício do povo, entendeu? E queria agradecer mesmo a todos os ouvintes que estão nos ouvindo. É uma honra estar aqui hoje nessa linda tarde de sábado, justamente com meu amigo, irmão, sabe? Agradecer mesmo de coração. E pode ter certeza que é o primeiro de muitos convites e de muitas apresentações. E pode ter certeza que Morro do Ferro tem vereador, que sou eu, para poder servir, juntamente com o Fael, com o Clodoaldo, Sandrinha. Pode ter certeza, todos os três lá, porque como eu falei com o senhor, não existe vereador de bairro, mas sim o vereador coletivamente para representar a população, sabe? Mas tem muita coisa boa vindo por aí. E meu telefone, meu Instagram tá lá de portas abertas para atender você, querer mandar sua mensagem, mandar sua demanda. Muitas vezes eu tenho falado com o povo que é meio dificultoso responder mensagem na hora, porque é muita mensagem, né? E a gente, como vereador, a gente não tem assessor, e a gente fica assim, meio assim, talvez eu estou conversando com a pessoa e chega a mensagem, não tem como responder naquele momento, que eu estou conversando com fulano, sabe? Também eu acho a maior falta de respeito você conversando com alguém e mexendo no telefone. Por isso que eu pedi até licença aqui, o pessoal tá me ligando aqui para me pedir uma licença para poder conversar e resolver o problema. Mas tá de portas abertas, como falei, faço convite a você que está nos ouvindo. O dia que tiver Oliveira, aparece lá na Câmara, lá, tomar um café conosco lá, traz a sua demanda. E pode ter certeza que Oliveira está em boas mãos. Eu, como vereador, vou estar lá para representar de verdade. Como tem dito, vamos junto e acelera Oliveira. Eu que agradeço você por estar aqui na nossa emissora, trazendo aí novidades do seu projeto,
né? Que eu acho que quanto mais transparente, melhor, mais bem realizado é o projeto, mais sucesso você consegue qualquer um outro projeto aí que os demais vereadores pode trazer pra gente. Venha na nossa emissora, é um canal aberto para todos. Aqui não tem disso, eu quero participar do seu bate-papo e eu vou falar não, jamais. Todos que quiserem participar, independente aí de ser político ou não, que deseja estar aqui, é bem-vindo. Então, meu caro amigo Valquir, muito obrigado. Tá? Eu que agradeço, me sinto honrado. De coração. E ajude mesmo o Morro do Ferro, tá? Ajude. Eu fico muito feliz quando eu ouço alguém falar lá, pedido para Morro do Ferro, isso está acontecendo, lá vai para Morro do Ferro, fico muito feliz, tá? Demais. Mas que todos esses projetos sejam o mais transparentes possível. Faça reunião, traga a Câmara para fazer reunião em Morro do Ferro. Agora, se tiver algum projeto maior para vir para Morro do Ferro, fale com o prefeito Dr. Érico, olha, vamos reunir com a população, vamos apresentar a planta para o povo, mostrar como é que vai ficar, o local, do porquê que é aqui e não ali, porque isso aí evita muito disse, não disse, porque às vezes a pessoa fala alguma coisa nos bares da vida, por quê? Porque ela não teve a oportunidade de ouvir, né, aquela pessoa, aquele técnico, de mostrar do porquê que aquela parede é branca e não azul, digamos assim, aquela comparação, né? Por que essa porta não foi de cá e foi de lá? Por que o prédio é desse jeito ou não desse? Então acho que a população merece muito conhecer os projetos. Então eu te agradeço de coração. Eu que agradeço, como falei, pela rica oportunidade e tamo junto. Morro do Ferro, Zona Rural e Oliveira, conte comigo, conte com o meu mandato. Um forte abraço. Valeu, pessoal, abraço aí, daqui a pouco eu volto para finalizar o programa. Os destaques desta manhã, iniciando pelo jornalista Carlos Augusto de Matos. Carlos, na sua opinião, o que é que merece destaque daquilo que aconteceu ao longo dos últimos dias em Oliveira? Márcio, eu aponto como destaque uma reportagem que está na edição dessa semana do jornal Uai. É uma iniciativa do ex-presidente da Associação Comunitária São João Batista de Morro do Ferro, o Ildeano Sebastião da Silva. O Ildeano está propondo que as fogueiras realizadas durante as festas juninas e outras celebrações religiosas seja feita com madeira de eucalipto, madeira plantada ao invés de madeira nativa, como é feito hoje. É uma iniciativa que, a meu ver, merece ser destacada, porque nós sabemos que hoje a importância da preservação do meio ambiente, da preservação das matas nativas, e sem dúvida alguma essa é uma iniciativa que merece destaque, merece apoio e merece ser vista com bons olhos pela comunidade e principalmente pelas pessoas que realizam, que promovem essas festas juninas e outras festas religiosas nas quais são queimadas, né, são feitas essas fogueiras. 9h14, não só concordo, como aplaudo a iniciativa do Ildeano Sebastião Silva, que é líder comunitário em Morro do Ferro e que propôs, como Carlos muito bem lembrou, que se use fogueira lá em Morro do Ferro feita com madeira de reflorestamento. A madeira plantada para essa finalidade, que é a finalidade de ser colhida e utilizada como o eucalipto, por exemplo. É a principal alternativa que temos na região. O Ildeano enviou-nos um e-mail ao Jornal Uai e também à Rádio Sociedade, e nesse e-mail ele explica toda a sua mobilização, que já tem alguns anos, para que a fogueira da festa de São João Batista em Morro do Ferro seja feita com madeira de eucalipto. Aparentemente, Carlos, uma medida simples e ao mesmo tempo que pode aparecer aos olhos de algumas pessoas como sendo pouco significativa. Eu não penso assim. Além de se economizar madeira nativa, lá em Morro do Ferro nós estamos dando, quando fizermos esse tipo de coisa, estaremos dando um grande exemplo à comunidade de Oliveira. O Ildeano destacou-se ao longo dos últimos tempos, como um ambientalista, alguém que se preocupa com o meio ambiente. É, inclusive, a pessoa que encabeçou, ainda em 1996, um trabalho para que a comunidade de Morro do Ferro pudesse tomar consciência, e a de Oliveira também, e o poder público também, da situação das vossorocas, as erosões que atingem
a região próxima da área urbana de Morro do Ferro. Na verdade, dentro da área urbana e algumas regiões rurais também. E de lá para cá vem tomando várias outras iniciativas importantes. Eu lia há pouco tempo a entrevista que ele concedeu ao jornal Gazeta de Minas e já li também outras publicações sobre um chuveiro ecológico que ele conseguiu produzir. É também alguém que tem muito talento com marcenaria, com a parte elétrica, com a parte hidráulica, o Wildeano. E ele construiu um chuveiro muito interessante, e isso foi matéria, inclusive, de TV, muito significativa essa iniciativa dele. É coisa de gente que tem bom coração, de gente que está aberta à proteção da natureza. É esse tipo de coisa que eu gostaria de ver proliferar em Oliveira. Esse tipo de mentalidade merece fazer escola por aqui, Wildeano. E eu gostaria também de dizer que concordo em gênero, número e grau, como dizemos popularmente, com a situação que o Wildeano propôs. O Wildeano nos contou no e-mail que enviou ao jornal que já esteve lá na Cúria Diocesana e protocolou uma correspondência destinada a Dom Miguel Ângelo Freitas Ribeiro, nosso bispo diocesano. Nesta correspondência, ele pede que a diocese faça a gentileza de analisar a sua carta e de colocar em prática aquelas ideias que tem. E pensa, inclusive, que isso deve ser feito já para este ano, já deveria ter sido feito, segundo ele. E ele anexou a sua correspondência que enviou ao UAI e também a carta que enviou à Mitra Diocesana. Ele anexou vários laudos de engenheiros aqui da região. Os engenheiros disseram aquilo que, em certa medida, é óbvio, que, com certeza, substituir-se a madeira nativa pela madeira de eucalipto trará um ganho para a preservação dos recursos naturais na região de Morro do Ferro. Ainda que haja licença para a retirada dessa madeira nativa, nós poderíamos evitar isso na festa, principalmente porque a festa é religiosa, principalmente porque foi a Igreja Católica quem deu o bom exemplo de preservação do ambiente, como lembra o Wildeano, ao lançar várias campanhas da fraternidade, junto com outras igrejas, defendendo o meio ambiente. Espero, portanto, o Wildeano, durante a semana, nos pediu que entrássemos em contato com o Dom Miguel e eu não consegui, não tive tempo, infelizmente, Wildeano, de fazer isso, mas registro aqui e peço o apoio da população de Morro do Ferro. Se as crianças crescerem aí em Morro do Ferro e aqui em Oliveira, sabendo que até numa festa religiosa se tem a preocupação de substituir a madeira nativa pela madeira de eucalipto, nós vamos efetivamente ficar com uma mentalidade que vai produzir efeitos em longo prazo. O valor maior desta medida não está nem na madeira que se economizará, a madeira nativa, lá na fogueira de Morro do Ferro. O valor maior está no exemplo que nós estaremos dando para a posteridade, para as próximas gerações. E já aproveito a sugestão do Wildeano Carlos e coloco-a também à disposição de todas as outras pessoas que queiram conhecê-lo. O Jornal UAI publicou esta semana a reportagem detalhada sobre a fogueira ecológica, assim chamada pelo Wildeano, lá em Morro do Ferro. Parabéns, coincidentemente, eu fazia elogios ao Wildeano na semana passada e acho que ele tem crescido aos olhos da comunidade porque tem o coração puro, não age com ódio, não age por politicagem, não faz qualquer negócio para se manter na política. É uma liderança que vem surgindo, não contaminada por alguns problemas que infelizmente afetam certos setores da sociedade no que diz respeito à representação política. São 9h19.